Olá pessoal, deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Tudo bem com vocês? O professor Zé Cláudio já está aqui conosco. Olá, Ney. Professor Zé Cláudio, boa noite. Tudo bem? Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Façam assim, só para a gente ter segurança. Sérgio Cabral está aqui conosco, Versalhes. Tudo bem, Sérgio? Deixa eu ver aqui, quem mais? Zé, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, deixa eu só me organizar aqui. Ótimo, parece que o pessoal também tá nos ouvindo tranquilamente. Professor Zé Cláudio, tudo bem? Que satisfação. Satisfação é minha participar dessa tua maratona de lives todos os dias. Não, nem a maratona, nem todos os dias. Na verdade, nós tivemos a maratona, né, do quarteto, mas eu estou fazendo, Zé, uma, duas no máximo por semana, né, porque realmente é cansativo, a gente também está trabalhando muito, mas eu não poderia deixar de contar também com a tua presença aqui, né? O professor Zé Cláudio Monteiro de Brito Filho dispensa apresentações. Obrigado pela presença aqui dos amigos. A doutora Luciana está aqui também. Vejo aqui alunos, advogados. O professor Zé Cláudio dispensa apresentação, nosso grande nome no campo do direito coletivo do trabalho, o direito sindical, né, do trabalho, como ele prefere. E para mim é uma alegria, viu, professor? O senhor foi meu professor no mestrado, é meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E certamente nós temos diante de nós aqui um ícone, uma referência nos estudos do direito coletivo. Obrigado pela sua presença, viu, professor Zé Cláudio? Eu que agradeço. E eu sou um trabalhador do ensino, isso que eu sou. É, olha, deixa eu lhe falar, eu vou explorar, como tenho feito aqui com os meus interlocutores, convidados, o seu conhecimento, né, que é profundo, no campo do direito sindical ou direito coletivo do trabalho. E eu queria começar, nós ajustamos algumas coisinhas para tentar fazer um arco temático, né, dar um conteúdo bacana aqui para a nossa live. Eu queria começar num aspecto histórico, é, tentando fazer com que o amigo nos traga aqui algumas referências históricas daquilo que nós temos em mente como aquele sindicalismo tradicional, né? Ainda relacionado à industrialização, ainda relacionado a um processo produtivo concentrado, né, com massificação de trabalhadores no mesmo local, e forte tensão, né, entre trabalhadores, né, as classes sociais, o empresariado, o patronato e a classe obreira. Então eu queria instigá-lo inicialmente aqui no nosso debate a trazer, né, esses aportes históricos que fizeram nascedouro do sindicalismo no mundo. O senhor poderia tratar um pouquinho, assim, um apanhado geral para a gente? Ah, claro. Os trabalhadores sempre se organizaram em situações de crise, de grande exploração, para tentar reivindicar o mínimo de direitos, né? E eles fazem isso fizeram isso ao longo da história. Nós consideramos, os autores consideram, Romita é um deles, o embrião do sindicalismo, as associações de companheiros na Bélgica, na França, que tinham como objetivo se opor a certas condutas que eram adotadas dentro das corporações de ofício, né? Uma união absolutamente espúria entre o capital e o trabalho, em que os mestres representavam o capital e os companheiros e os aprendizes representavam o trabalho. Mas nós só falamos em sindicalismo como nós conhecemos hoje em dia a partir da segunda metade do século XVIII, principalmente na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, que cria um modelo produtivo completamente diferente do que estava acostumado e que, por conta de uma grande oferta de braços, oferecia
as piores condições possíveis para aqueles que vendiam a sua força de trabalho. É aí que surge. A minha grande referência para esse período é uma obra clássica do historiador do trabalho inglês, que é Thompson. Salvo engano, Edward Palmer Thompson. É P. Thompson, como ele é mais conhecido, que escreveu uma obra em 3 volumes chamada Formação da Classe Operária Inglesa. Ele mostra, então, que os trabalhadores começam a se unir, e eles começam a se unir numa perspectiva diferente da que hoje em dia nós conhecemos. Eles começam a se unir por profissão, e isso dá origem ao trade unionismo inglês, né? Da sindicalização por profissão, que eles até hoje praticam com relativo sucesso, ou com sucesso, embora nós não tenhamos reproduzido isso ao longo do mundo, ao longo no resto do mundo, nós preferimos, ou os trabalhadores têm preferido sindicalizar, levando em consideração a atividade desenvolvida pelo tomador de serviço. Então, a sua relação de trabalhadores que prestam serviço para alguma atividade ou para alguém que faz com que eles se unam. Mas é assim que surge o sindicalismo na Inglaterra, e surge sob o signo claro da proibição. Porque uma coisa que a gente precisa observar dentro do capitalismo, e isso é uma coisa que é inegável, é que os tomadores de serviço eles sempre encontram maiores facilidades, eles encontram uma de interlocução com os detentores do poder. Os trabalhadores, então, quando eles se unem, eles se unem contra quem toma os seus serviços, mas eles também se unem contra quem determina as normas que vão reger as relações entre eles e os tomadores de serviço. Ou então, como acontecia antigamente, no Brasil já aconteceu também, no início do nosso sindicalismo, sob a égide de uma aparente neutralidade, ou seja, eu não me meto na relação de vocês e vocês podem deliberar da forma que entenderem mais conveniente, porque essas relações são de natureza privada. Tá? Então, é assim que surge. Surge, agora, do ponto de vista do ambiente, que é especificamente o teu questionamento, né, a tua provocação, o ambiente é um ambiente diferente do que hoje em dia nós vamos encontrar. É uma união de trabalhadores que se dá em unidades produtivas com grande concentração de braços, né? Até pouco tempo atrás, quando surgiu o novo sindicalismo, em 1978, no Brasil, né, eles popularizaram a expressão chão de fábrica. Então, Sim. aquela união que se dá no chão da fábrica. Então, uma grande concentração de braços, a comunicação é feita diretamente, sem nenhum tipo de intermediário. Dependência direta, né? Subordinação direta. Não, e a relação entre os trabalhadores é muito próxima. Eles estão lá em unidades fabris com milhares de pessoas. Então, eles conseguem se comunicar muito rapidamente. Esse, aliás, é um dos grandes problemas do sindicalismo no mundo atualmente. É trabalhar a mesma união num cenário de desconcentração. Não existe deixa esse ponto bem que nós vamos tratar dele lá no finalzinho, mas não vamos perder o foco do histórico. Desconcentração. Né? E assim surge o sindicalismo. Agora surge num período de grande repressão. Um período em que eu não consigo me organizar licitamente. É o que a Amaury Mascaro Nascimento chama. A lei Le Chapelier, né, Zé? Tinha proibido as corporações de ofício. Já estava proibido a união em coalizões, né? Depois, no mesmo período, nós encontramos a lei de Chapelier, que tu bem mencionaste, na França, em 1791, que, ao extinguir as corporações de ofício, também proíbe a existência de qualquer corpo intermediário. Os corpos intermediários. Essa lei ela tem tanta força, e essa ideia tem tanta força, porque isso é o que nós chamamos de individualismo jurídico, que ela dura 200 anos. Exatamente. Só na segunda metade do século XX, nós voltamos a discutir a existência de interesses que não dos indivíduos ou interesses gerais do Estado. A gente vê aí, de forma muito marcante, né, Zé, o perfil altamente liberal, né, individualista. Ou seja, ele elimina qualquer possibilidade de coalizão, né? Ele vê realmente a sociedade, o Estado e o indivíduo, né? É um átomo, ele é isolado. Isso foi um fator ideológico, né? Que realmente dificultou bastante, né, Zé? O eclodir dessa movimentação mais coletiva, né? Sim, até porque
Primeiro, não se trabalha com a noção de igualdade como uma noção de justiça, né? A justiça, durante muitos anos, ela passa a ser vista exclusivamente a partir de um único ideal, que é o ideal da liberdade. E isso, do ponto de vista econômico, ao lado do individualismo jurídico, faz nascer o chamado liberalismo econômico. Um liberalismo que até hoje existe, com outras nuances, né? Ainda é praticado à larga, e que acaba isolando. O abstencionismo estatal, né? O Estado se O afasta. Estado de um lado e os indivíduos do outro, sem que exista um elemento intermediário que possa levar as demandas dessa grande massa para quem precisa ouvi-las. Zé, no âmbito histórico ainda, no nascedouro dessa, digamos assim, da canalização dos descontentamentos dos trabalhadores, a gente viu um fenômeno do ludismo, né? Que parece que é um movimento já de revolta, mas meio que ainda acéfalo, né? Ele não tinha ainda uma ideologia, não tinha ainda um corpus teórico ali para canalizar esse esforço, né? de resistência, digamos assim, para a pessoa correta, né? O empregador. Eles voltavam-se contra as máquinas. Tu pode explicar um pouquinho para a gente, nesse contexto? Olha, eu vou explicar a partir... Eu vou até fazer a sugestão do livro que eu estou lendo agora. Foi indicação do Jean Carlos Dias, que Jean foi meu orientante de doutorado, mas Jean, além de um grande amigo, é um cara que tem, né, um vasto conhecimento. E ele me indicou a leitura de um livro chamado A Mente Naufragada. Tá? O autor Lila alguma coisa, eu esqueci Lila alguma coisa, esqueci agora o nome dele. E ele mostra como para cada revolução e para cada transformação que é bem sucedida, nós temos um processo de uma série de reações, né? E essas reações, normalmente, elas são consideradas fenômenos menores. Sim. E a gente não deveria fazer isso. O que ele tenta é mostrar o poder dessas reações e como elas se organizam, né, contra pautas que estão se tornando hegemônicas e como elas têm importância no processo de formação histórica das relações sociais e das comunidades em geral, né? Todos esses fenômenos que se opuseram ao processo de industrialização e, por conta disso, a forma como eles se desenvolveram, e é uma forma agressiva, o capitalismo é agressivo por natureza. Ele precisa ser domado, ele precisa ser controlado. Isso. Todos esses processos se desenvolvem a partir da reação contra uma forma de existir da sociedade que se está tornando hegemônica. O ludismo é uma parte disso, né? Ótimo. Mas ele tem sido muito explicado numa perspectiva que eu estou, talvez, não mudando a minha concepção a respeito do ludismo, mas eu tenho visto ele num aspecto mais amplo, a partir desse livro que eu estou lendo, da história Bacana. Bacana. No final do século XIX, Zé, a gente vê essa ideia liberal atomizada do ser humano, que vedava esses chamados corpos intermediários, né, de diálogo entre o indivíduo e o Estado. A gente vê começar a ruir essa estrutura que vedava. E aí surge aquela famosa questão social, né, em que você vê as agruras, né, o vilipêndio à dignidade humana dos trabalhadores de forma muito vívida e começa a mexer na sociedade. A gente tem os socialistas utópicos, a gente tem, claro, aí no plano o marxismo, né, a ideologia marxista, vindo também na segunda metade do século XIX. Nós vemos a doutrina social da Igreja Católica, né, também vindo numa perspectiva mais diferente, não ateia, né, mais teísta, mas confluindo no sentido de que era preciso que o Estado saísse da sua posição omissiva. E aí surge a ideia da igualdade, né, Zé? Começa a surgir essa ideia de que uma concepção de justiça, ainda que no campo da contratualidade, ela pressupõe uma igualdade mínima entre os atores sociais. E aí nós vemos surgir o direito do trabalho como um contrafluxo, né, Zé? A esses vetores individualistas, né,
do Estado liberal, surge o Estado social, e vemos surgir um direito social, quebrando a ideia de direito individual, privado, direito público estatal. Então, esse é um movimento muito bacana de enxergar, né? Essa sensibilidade, né, Zé? Da igualdade também como um vetor, não é isso? Sim, a igualdade ela começa a ser trabalhada a partir desse período e a partir de uma pressão muito grande que esses movimentos começam a impor dentro de uma comunidade que trabalhava numa perspectiva elitizada, baseada exclusivamente nos chamados direitos liberais, que são os direitos humanos originários, os direitos de liberdade, e que acaba gerando uma série de movimentos contrários, né? O socialismo e a sua vertente mais brilhosa, mais vistosa, o marxismo, ele é fruto da necessidade que tem a grande massa de se posicionar contra uma situação que era absolutamente injusta, né? de serem não detentores de algo e, portanto, obrigados a se submeter a condições. Do ponto de vista da Igreja Católica e da doutrina social da Igreja, a Reno Novarum é o marco disso. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica do pensamento da Igreja, né? A Igreja precisava, se opor a um movimento que era ateu, que negava qualquer tipo de conduta humana, ou de regulação da conduta humana a partir de um ser supremo, e que, pior do que isso, tá? Vinha, por conta das ideias baseadas totalmente nessa noção de igualdade, conquistando o coração e a mente dos trabalhadores. Sim. A Igreja Católica também precisava de pôr um freio às condições absolutamente aviltantes de trabalho, em alguns aspectos, também por uma questão econômica, né? Se nós formos pensar, o repouso semanal remunerado, que nasce a partir de algumas verdades do cristianismo, o homem foi criado em mais semelhança de Deus, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no repouso. Né? Por isso que nós primeiro trabalhamos para depois ter direito ao repouso semanal remunerado, e a ordem é essa mesmo, né? Tem direito ao repouso quem trabalhou todos os dias que estava obrigado na semana anterior. Não importa quantos dias estava obrigado, deve ter sido todos os dias que estava obrigado. Isso é claramente estabelecido a partir de uma verdade da Igreja. A necessidade aí também era econômica, a necessidade de os fiéis comparecerem ao culto e pagarem o dízimo, né? Se trabalham 7 dias, não podem frequentar o culto e não podem pagar o dízimo. Então, nós tínhamos todos esses movimentos, eles, por alguma razão, eles acabam confluindo em torno de um ideal que passa a se estabelecer como um ideal importante, mas que, do ponto de vista da justiça distributiva, só vai alcançar eco verdadeiramente, do ponto de vista prático, a partir da segunda metade do século XX. Né? Então, nós temos aí 1919 a OIT, né? Que é um marco importante, histórico. Mas nós temos o surgimento do sindicalismo, né? O aparecimento de uma nova fase, que é a chamada fase de liberdade, é uma fase de transição de que falava Maurício Mascarenhas Nascimento, e que vem antes da chamada fase do reconhecimento, que é a que nós estamos até hoje. Embora o Brasil não tenha seguido essas fases, que é do reconhecimento, embora sob diversos modelos. Ótimo. Então a gente saiu de uma fase de proibição, né, Zé, para uma fase aí de aceitação, tolerância, depois um reconhecimento como um direito, e hoje a gente vive até uma fase interessante, que é o reconhecimento de um direito fundamental, né, Zé? Né, a coalização, a associação. Mas tu tocaste num ponto importante aí, Brasil, sindicalismo. Esse movimento é um movimento histórico geral. E no Brasil, Zé, como é que nasceu o sindicalismo brasileiro? Ele foi fruto, né, dessa eclosão do movimento social que demandou a alteração das normas jurídicas, ou foi um movimento contrário? Tem alguma peculiaridade o sindicalismo brasileiro? Fala um pouquinho sobre isso. O Brasil tem 2 fases de sindicalismo. Uma primeira, só pode se falar dela a partir da abolição da escravatura, que é
quando há utilização maciça de seres humanos livres, que vai, então, depois da Lei Áurea, em que o Estado não reconhece, ou não interfere nas relações trabalhistas. O sindicalismo, então, nasce sob o signo da liberdade, da absoluta liberdade. Isso vai da última década do século XIX até mais ou menos a segunda década do século XX. Nesse período, nós temos um sindicalismo brasileiro dividido em dois grandes lados. De um lado, o sindicalismo nacional, sem muita força. De outro lado, um sindicalismo importado, que nós recebemos quando nós trazemos os estrangeiros da Europa em larga escala, em grande massa, né, e que importam, por conta de algum tempo, vem o anarco-sindicalismo. Isso. É um sindicalismo de confronto. Na primeira década do século XX, esse sindicalismo praticamente incendeia o Rio de Janeiro com uma onda de greves que dura anos. Isso. Não a mesma greve, mas greves sucessivas. Isso provoca no Estado a ideia de que é preciso oferecer uma reação contra esse tipo de movimento. Nós organizamos em 1903, 1907, em 1903 e 1907, as primeiras leis sobre sindicalização no Brasil, mas elas são bem brandas, muito mais se assemelham ao cooperativismo. E de 1910 em diante começa o Estado a uma fase que a gente pode chamar de repressão. E ele começa, então, a reprimir o anarco-sindicalismo e, a partir da década de 20 do século passado, a competir com o sindicalismo. O que a Inglaterra já havia tentado fazer em 1814. Que é começar a legislar sobre direito de trabalho, esvaziando as demandas que justificavam a existência dos sindicatos. Só que isso não funciona. Os trabalhadores têm muito mais demandas do que o Estado quer conceder. O Estado não quer conceder tantos direitos. Os trabalhadores têm mais necessidade do que o Estado, não é nem dizer que ele é capaz, mas do que ele deseja conceder. E essa fase que dura 10 anos, a Lei Eloy Chaves é um produto dela, a Lei de Férias é um produto dela. Né? Quando o Evaldo Lodge, que é o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, diz que nós vamos transformar os trabalhadores em uma legião de vagabundos. Evaldo Lodge é o pai do trabalhismo na Federação das Indústrias, na CNI. Todos os institutos de pesquisa e de ensino das Federações das Indústrias chamam Instituto Evaldo Lodge. Mas ele disse que os trabalhadores iam se transformar em vagabundos, né, por conta da lei de férias, que nem era de 30 dias ainda, acho que era de 15 ou 20 dias, não me lembro exatamente. Exatamente. E aí, em 30, isso muda. Com a chegada ao poder de Getúlio Vargas, ele resolve criar um sindicalismo absolutamente artificial. Como ele é um populista, e o populismo não tem, no mundo inteiro, um modelo de organização das forças produtivas em sindicatos, ele resolve optar pelo modelo fascista de Mussolini. Né? O professor Romita, voltando, o professor Romita foi da minha banca de mestrado, acho que ele me traumatizou, porque ele jogou duro. Mas ele é um grande historiador do trabalho. Ele não é só um jurista, não. Ele conhece muito a história. O professor Romita já desmontou a ideia de que o direito de trabalho brasileiro é baseado na Carta del Lavoro. Não é. É baseado no direito de trabalho mundial, que nasceu na Inglaterra. Essas normas são muito semelhantes nos modelos regulamentares. Mas do ponto de vista coletivo, não. Do ponto de vista coletivo, nós importamos as grandes ideias do sindicalismo italiano daquele período. Um sindicalismo controlado. E de lá para cá, esse sindicalismo ficou. Ele sobreviveu às constituições seguintes, até a de 88, a mais democrática que nós já tivemos. Sempre vigiado e controlado pelo Estado, né, Zé? No começo controlado. Depois, a partir de 88, esse controle desaparece, mas as bases do corporativismo, elas permanecem, pelo menos durante um determinado tempo. Que bases são essas? Um sindicato único, porque eu só controlo o que eu sei que é, né? Então eu preciso saber quem é que eu reconheço para poder controlar. Uma transferência de serviços públicos do Estado para a força do sindicato, ou para os sindicatos, e com isso o surgimento da contribuição sindical de caráter compulsório. E, por fim, uma tentativa de anestesiar esses conflitos eternos entre o capital e o trabalho por meio da criação de um simulacro
né, que é a competência normativa da Justiça do Trabalho. A competência normativa da Justiça do Trabalho, ela surge no momento em que eu proíbo a greve. Eu digo, olha, a greve é um recurso antissocial, o lockout também, não deixo fazer, vou criminalizar. E os nossos conflitos, como é que nós resolvemos? Se resolve entre vocês. Se vocês não conseguirem resolver, vocês trazem ao Estado, que o Estado soluciona. Esse Estado é representado, num primeiro momento, pela Justiça do Trabalho, integrada ao Ministério do Trabalho. Depois, transformada num órgão do Poder Judiciário. A competência normativa da Justiça do Trabalho é o último pé do tripé do corporativismo, que sobrevive até 88, em 88, por força de um acordo muito estranho entre as forças da esquerda, menos o Partido dos Trabalhadores, ressalve-se, e o Centrão, na época controlado pelo Guilherme Afif Domingos e pelo Ronaldo Caiado, né? Ronaldo Caiado agora governador de Goiás, Governador do Goiás. E o Guilherme Afif Domingos conseguindo a proeza de ser vice-governador de São Paulo, ministro do governo petista de oposição ao governo de São Paulo, portanto, ao mesmo tempo, uma coisa inédita na história do país. Ele ocupou 2 grandes cargos, né, em unidades diferentes, em níveis diferentes da federação, e níveis antagônicos. Foi uma coisa surpreendente. Mas eles fazem um acordo e mantêm o corporativismo. Esse corporativismo agora está baleado pela contribuição sindical, que passou a ser facultativa, não é mais compulsória, e desde 2004, com a emenda 45, com o comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo para Zé, então, conflitos de natureza econômica. Vou segurar um pouquinho bem aqui, para a gente aprofundar um pouco mais. A Constituição estabeleceu, realmente houve uma grande crítica ao poder normativo da Justiça do Trabalho, mas ele, pelo menos no plano teórico, ele deveria ser o último recurso, né? Mas eu queria te ouvir pela experiência, o estudo que tu tens. Qual é a tua percepção? Acabou se levando com muita facilidade as problemáticas coletivas para a decisão da Justiça do Trabalho? Isso acabou sendo, na prática, o recurso primeiro? Ou isso é uma percepção equivocada? O poder normativo acabou sendo usado, generalizado, quando, na verdade, o pensamento era para ele ser uma exceção? Olha, uma vez eu disse para uma desembargadora do trabalho, ainda está aposentada, mas muito amiga da minha família, meu pai e minha mãe foram juízes, né? Minha mãe é aposentada, meu pai já falecido, que é a doutora Lígia Luiz Simão Oliveira. E ela disse assim... Querida. Eu tinha o mesmo nome do meu pai, ela chamava de Zé Claudinho. Ela disse, Zé Claudinho, os sindicatos continuam vindo para cá, você é um crítico da competência de doutora Lígia, veja quem é que vem para cá. Quem vem para cá são sindicatos que não conseguem barganhar nada do lado dos trabalhadores, e agora os empregadores contra os sindicatos que conseguem barganhar muito. Olha aí. A ação declaratória de abusividade de greve, é verdade, que o manejou durante muito tempo e que eu manejava aqui no 8º e parei de manejar antecipadamente para deixar que as greves acontecessem, claro, respeitando a legalidade, mas acontecessem, ele se transformou num instrumento. A Petrobras não deixava mais os sindicatos controlados pela Federação Única dos Petroleiros, pela FUP, nem iniciar suas greves. A Petrobras já entrava com os 30%, entre aspas, da lei de greve, porque a lei de greve não estabelece 30% nada. Estabeleceu pela primeira vez numa greve dos petroleiros. Nasceram aí lá no TST, né? Sendo subprocurador-geral do Trabalho, Otávio Brito Lopes, depois foi procurador-geral. E eu lembro agora quem foi exatamente o presidente do TST, o que é um esquecimento imperdoável, mas agora eu esqueci. Nasceu numa ação proposta pela Petrobras. A Petrobras é que não queria. Então, a competência normativa ela passou a servir, tu dizes bem, como primeiro recurso, porque os sindicatos não tinham poder de barganha. E aí eles transferiam para o Estado. Então é uma coisa natural? Não, é uma coisa absolutamente artificial. E aí isso agudizava aquela crítica do paternalismo, né, Zé? Não, e outra coisa, eles só faziam isso porque eles estavam dentro do modelo em que não existia nenhuma outra possibilidade. Esse modelo é o modelo que nós estamos mantendo. Um modelo absolutamente ultrapassado, Sim. que não é verdade. E que acaba usando a Justiça do Trabalho para não revelar a totalidade da fraqueza da representação sindical que nós temos no Brasil.
Ok. Zé, eu vou avançar um pouquinho. Aqui a gente já chegou à Constituição. Você já fez as suas críticas aí à nova ordem constitucional, que na verdade não criou um ambiente de liberdade sindical plena, né, Zé? Não, Realmente a crítica passou longe, né? só concedeu É, o que as entidades sindicais queriam, que era a liberdade de administração. Por isso que não é mais um sindicato controlado. É um sindicato controlado agora pelos dirigentes sindicais. O Estado não controla, é, é, porque eles têm liberdade de administração, liberdade de associação. Eles só não têm liberdade de organização, mas eles não têm porque eles não querem. Porque a unicidade é muito boa para o sindicalismo oficial. Isso sim, contaminou, infelizmente, todas as grandes organizações de trabalhadores, sem exceção. Nós é ainda temos verdade. sindicatos atuantes, mas todas as organizações estão controladas, até aquelas que não têm personalidade sindical, como as centrais sindicais. Verdade. Zé, é, a gente chega então na reforma trabalhista, tá? 2017, movimentos interessantes, aparentemente benéficos para o direito coletivo, né? A ideia de negociação prevalecer sobre o legislado, né? O mote do negociado sobre o legislado. Mas, por outro lado, ela retira o caráter de obrigatoriedade da contribuição sindical. Fala um pouquinho da reforma trabalhista e o que ela representou para a estrutura sindical brasileira. Ela foi boa ou foi ruim? Olha, a reforma trabalhista ela tem seus altos e baixos, né? Ela é uma reforma conservadora em favor do capital. Quando eu falo conservador em favor do capital, eu não estou sendo tautológico, repetitivo, não. É porque nós temos conservadorismo em favor de outras demandas, né? Hoje em dia nós temos claramente um conservadorismo de direita e um conservadorismo de esquerda, né? A esquerda Verdade, teve seus momentos e, portanto, ela verdade. também tem pensamentos de natureza conservadora, não é toda a esquerda. Então, mas a reforma trabalhista é um movimento conservador em prol do capital, que precariza em boa parte as relações individuais de trabalho. Tem alguns avanços, era preciso ser feito, algumas coisas precisavam ser feitas, mas ela em si é um movimento de redução de direitos, tá? Uma reordenação com redução. Ao mesmo tempo, regulando algumas relações que já precisavam ser reguladas. Teletrabalho, Sim. mal regulado. Trabalho intermitente, mal regulado. Terceirização, que é a desconcentração, mal regulada. Comissão de empregados, né, Zé? Como representante, eu sou um defensor da comissão de empresa, no modelo espanhol, né, do comitê de empresa. Na Ah, verdade, eu sou muito influenciado pelo pensamento das comissões de fábrica no modelo revolucionário de Gramsci. Não que eu queira o modelo revolucionário de não Gramsci. o alemão, né? Que geralmente a referência é o Não, alemão, né? porque o modelo alemão é um modelo de comissões de gestão e não Hum. de comissões de enfrentamento, de confronto. Não de representação, né? De De enfrentamento. representação para fim de reivindicação de direitos. O modelo alemão é o modelo de gestão. Então, eu me organizo para poder gerir também, para participar da Hum. gestão. Não é o caso do Comitê de Empresa espanhol, não era o caso do Comitê de Fábrica. O Comitê de Fábrica de italiano de Gramsci queria era tomar, né, tudo. É, Mas ainda assim era uma postura de confronto. Mas, exatamente. mas a reforma, do ponto de vista sindical, a reforma trabalhista ela é muito boa. Ela é muito boa no plano normativo, no plano doutrinário. Ela produz inovações em matéria de direito sindical que o Brasil precisava ter. Agora, ela é totalmente incompatível com o modelo de organização sindical que nós temos. Eu falei muito disso essa semana e semana que passou, porque eu dei um curso, eu ministrei um curso para a ESA, a convite, o que eu agradeço, o professor Jorge Bolsinhas, nosso colega da academia, Sim. que é o diretor da ESA São Paulo, sobre as relações coletivas de trabalho após a reforma. Ontem eu falei das atividades sindicais, né, das chamadas relações, da posição dinâmica, como dizia o Russomano, né, que é negociação, contratação. E todas essas medidas são medidas que já foram adotadas no mundo todo. Proibição da ultratividade, flexibilização ampla do direito do trabalho, ou seja, a possibilidade de superação da norma estatal pela norma convencional coletiva. E elas são modificações antigas e que deram certo. Agora, elas só dão certo num ambiente de sindicalização forte, no Exatamente. modelo de liberdade, em que os sindicatos se organizam efetivamente representando e não apenas artificialmente representando.
Para o nosso modelo, elas vieram antes. Aliás, Tinha que ter havido antes uma reforma sindical, né? nós tentamos fazer isso em 94, há 26 anos atrás, com o contrato coletivo de trabalho. Eu falei isso ontem também. Nós colocamos normas na legislação ordinária que falavam do contrato coletivo de trabalho, sem fazer a reforma constitucional que ia acabar com a unicidade e dar força sindical às centrais, pressuposto do contrato coletivo de trabalho, do contrato coletivo de trabalho articulado, que era a proposta do Barelli, com a orientação doutrinária do Zé Francisco Siqueira Neto, também nosso colega da academia. Sim. Mas fizemos isso na pressuposição de que nós vamos aprovar. A reforma trabalhista, ela nem tem pressuposição de aprovar uma liberdade sindical, mas ela produziu modificações que são muito boas para o movimento sindical sadio e para um embate honesto e com paridade de força entre trabalhadores e empregadores, mas são ruins num ambiente que o sindicato não tem nenhum valor. Né? Exatamente. Eu costumo dizer nas minhas aulas de direito coletivo que a reforma trabalhista gerou um cenário parecido com uma luta de MMA, que o Estado diz assim, olha, a partir de agora, tá certo, vai ser negociado sobre o legislado, vocês vão discutir aí em pé de igualdade, resolvam-se. Só que na hora, antes do início da luta, cortaram os 2 supercílios do sindicato, que era o imposto sindical. Então, como é que você começa uma luta de MMA com os 2 supercílios cortados, meu amigo? Então ficou, na verdade, fragilizou demais. Mas, na verdade, os sindicatos não cortaram o supercílio dele, cortaram dos trabalhadores. Os sindicalistas agora estão em apuros, né? Que eles não têm aqueles 3, 4 bilhões de recursos da contribuição sindical. Zé, impactante, hein? Não, mas isso é o começo do fim. Ou, na verdade, é o fim que vai gerar um início. Eu sempre defendi isso nos meus livros. Uma hora os trabalhadores vão perceber como esse modelo é ruim para eles. Olha os coraçõezinhos aí, Zé, olha. Quando tu fala aí que é o início do fim, os coraçõezinhos pulam aí. Ó. E vão varrer essa tropa aí que tão mal tem feito a classe trabalhadora. Olha, eu não coloco numa perspectiva de defender um lado ou do outro, não. Sim. Né? Mas é claro que eu não gostaria de ver esse embate sem uma paridade de forças. E essa paridade só vai existir quando os trabalhadores tiverem uma voz que efetivamente os represente. A contribuição sindical era um pé do tripé do corporativismo, do sindicalismo de farsa, que caiu. Né? Está na hora só dos trabalhadores perceberem, só que eu acho que eles ainda não perceberam. Nem que nós vivemos perceberam como eles são mal representados e como há outras opções que lhes fariam viver melhor. É verdade. E aí a situação ficou, eu acho que mais delicada, Zé, não sei. Talvez a gente avançando um pouquinho mais na história, na reflexão, cheguemos já na nossa pandemia, né? A gente tem aí a gente pega um cenário que já traz um sindicalismo cambaleante, né, com todas essas questões estruturais e culturais que você já mencionou, né, culturalmente deploráveis e estruturalmente criticáveis, e aí você bate de frente com uma pandemia que mexe com tudo. E uma regulação excepcional que no campo da redução de salário toca num aspecto muito sensível da Constituição, que é o pressuposto da negociação coletiva como fator de redução salarial. E aí vem a ação direta de constitucionalidade 6363, que legitima os acordos individuais. Fala um pouquinho sobre isso e o que isso representa para o direito coletivo brasileiro. Olha, um pouco antes da MP 936, eu fiz um post no Instagram, que eu quase que diariamente escrevo no Instagram os posts. Eu acompanho. Né? Onde eu distribuo pancada para todo lado. Né? É uma forma até de eu ficar feliz naquele dia. Eu digo que a agressividade dos meus posts depende de eu ter feito ou não a minha terapia. Olha os coraçõezinhos aí, ó. Minha terapia é lavar louça. Eu gosto de lavar louça. Então, quando eu lavo louça, eu me acalmo. Então, se eu escrever antes de lavar a louça, pode contar que vem com mais força. Se eu escrever depois, vem com... Às vezes até apago o post.
Mas eu escrevi perguntando onde é que estava o sindicato. Porque nesse cenário de ruptura, né, uma crise sanitária que acaba gerando uma crise econômica, um problema gravíssimo para a atividade produtiva. Ontem mesmo eu escrevi a respeito da iniciativa de talvez se implantar o lockdown em Belém, dizendo o seguinte: tudo bem, vamos implantar o lockdown, mas não vamos implantar esquecendo que nós temos direitos fundamentais. E dois, não vamos esquecer também que tem gente que não pode ficar em casa, porque senão vai morrer. Não é só o Covid que mata, a fome também mata. E esse pessoal tem que trabalhar. Então não adianta dizer, olha, vocês vão ficar obrigados e vão morrer aí porque eu não vou deixar vocês saírem. Né? Eu fui colega de colégio e faculdade do Zenaldo, não sei se chegou a ele, mas é uma preocupação real que eu tenho, de que não se faça isso destruindo o que ainda restou para as pessoas que têm menos. Mas o sindicalismo era o grande ausente. E aí veio a MP 936 e passou por cima deles como um trator. Estabelecendo duas faixas de renda, de remuneração, não era precisa negociação coletiva. Para os hipersuficientes, parece que agora está virando uma mania. Considerar que trabalhador hipersuficiente pode se virar por conta própria. Não me parece que possa, não. A representação é pressuposto para qualquer faixa de renda, a não ser para aqueles sujeitos que estão muito acima, que nem pode ser considerado mais trabalhadores. Eles são parte do é o jogador de futebol de alta performance, de seleção, aí tudo bem. Aquele executivo que é indispensável. Ou como nós éramos, nós não, tu és doutor há menos tempo, é muito mais jovem que eu, mas eu fui doutor no final do século passado, né? Há 21 anos. Quando eu me tornei doutor, as faculdades nos disputavam e nós tínhamos condições de impor um mínimo de condições de trabalho. Mas essa realidade aí, a gente não vive mais, né? Já tem tanto doutor que já pode jogar os velhos fora, como eu. Né? Espero que demore um pouco mais. Mas, de qualquer forma, veio a MP, excluiu esse pessoal e excluiu os com a menor faixa de renda na pressuposição de que o auxílio que o Estado vai prestar faz com que as perdas deles sejam menores, quase inexistentes, o que não é verdade, já se mostrou isso. Os economistas já mostraram que uma redução para além de 30%, ela é extremamente nefasta para todas as pessoas, porque 70% da nossa renda, qualquer que seja a faixa socioeconômica onde nós estivermos, é comprometida com alguns bens que não podem ser suprimidos. Então, todo mundo que teve redução acima de 70%, de 30%, está em condições precárias de manutenção da sua subsistência como conhecia. Isso é certo. Pois bem, VMP e prevê, o Partido Rede entra com a medida, o ministro Lewandowski dá uma liminar muito mal construída do ponto de vista da redação, e o plenário, por 7-3, acaba validando o comportamento. Acordo individual. É importante observar, Ney, é uma coisa muito simples. Não é só uma violação de direitos fundamentais, porque o artigo 7º, nos incisos 6º e 13, não foi previsto para momentos de normalidade, foi previsto para momentos de crise. Só reduz salários em momentos de crise. Em outros momentos, nenhum sindicato negocia isso, porque mesmo ele controlando unicamente a categoria, ele não se arrisca. Então, é só para momentos de crise. Então, é claro que a Constituição já estava estabelecida aqui para um momento de crise, não para esta pandemia, mas para um momento de crise. Sim, mas não é só inconstitucional. O que a MP fez e o Supremo referendou, me parece, foi inverter a ideia de justiça. Tu mesmo falaste de igualdade. A partir do momento que a igualdade passou a ser considerada, se levou em consideração que qualquer concessão de igualdade leva em consideração as demandas dos menos favorecidos. Porque se eu não faço isso, eu não os atinjo. Quando eu contemplo direitos de igualdade na perspectiva de quem tem menos, obviamente eu já contemplo na perspectiva de quem tem mais. Porque se eu tenho mais economicamente e quem tem menos já consegue satisfazer, significa que eu também consigo. Então, qualquer discussão a respeito de direitos de igualdade tem que levar em consideração a perspectiva dos menos favorecidos. Este governo, surpreendentemente, ainda tem até feito mais do que eu esperava.
é um modelo que é um governo que pega um modelo utilitarista implantado, traz um modelo liberal econômico clássico, né? A Os gente, a chamados gente até refletiu sobre isso, né, Zé? Concluindo que ele seria até libertário mesmo, né? não é um modelo, é um governo libertário, porque o presidente da República é um conservador de direita, porque nós temos conservadores de esquerda. Mas como ele disse que não entendia nada de economia, ele trouxe um liberal econômico para gerir a economia, que é claramente, do ponto de vista político, um libertário. Ele não acredita que Libertário. os direitos de igualdade sejam parte de uma ideia de justiça. Não é que ele não possa ser concedido, mas ele não tem a mesma importância que a liberdade. Então, ele concede, mas ele concede nos seus moldes. E ele concede nos seus moldes, reduzindo direitos dos trabalhadores e tirando dos trabalhadores o que eles têm de mais importante, funcione ou não, que é a sua voz coletiva. Ele distribui, então, os maiores encargos. Eu considero que a decisão do Supremo na ADI com medida cautelar 6363 é uma das piores decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela é inconstitucional e ela é injusta. Injusta no sentido filosófico, né, das teorias, das concepções de justiça que tanto me animam no estudo. Ela é injusta. Ótimo. Ela é uma das piores decisões. Ela pode ser comparada, por exemplo, à decisão do iguais mais separados da Suprema Corte Americana, que instituiu a segregação racial. São coisas diferentes, mas o que ela fez foi colocar de joelhos a classe que tem menos. E o Supremo tu verbalizaste pagar, isso muito. Tu verbalizaste isso muito, muito bem no texto do livro da academia, né? Eu vi lá que tá... eu vou me valer do fator temporal, porque o nosso tempo está correndo, para poder avançar um pouquinho mais aqui no debate. Embora nesse ponto a gente tenha uma divergência, tu sabes disso. Mas você está aqui, na verdade, a gente está aqui, na verdade, é para te ouvir. E a sua posição sempre é muito, muito importante para todos nós. É muito bem colocada, bem pontuada e muito bem fundamentada. Agora, Zé, apesar de toda essa problemática, essa decisão do Supremo também, que na tua ótica é realmente uma decisão terrível para o sindicalismo, para os direitos fundamentais dos trabalhadores, os sindicatos ainda enfrentam uma problemática que é da sua adaptação ou inserção ao mundo contemporâneo, ao que se diz aí de share economy, capitalismo de plataforma. Nós temos aí o chamado crowdworking, né? Os trabalhadores de multidão, trabalhador de plataforma, de aplicativo. A OIT lançou um documento público recentemente falando do crowdworking. É impressionante, é uma pulverização enorme de trabalhadores no mundo. Como pode haver coalização, Zé, coletivismo, sindicalismo numa estruturação de trabalho que é inteiramente, intrinsecamente pulverizada? Como é que tu enxerga o sindicalismo nesse momento? Seria o chão de fábrica contemporâneo. Mas eu cheguei à conclusão de que o chão de fábrica contemporâneo é esse instrumento que está fazendo com que a gente hoje esteja se comunicando agora, nesse minuto. É a comunicação pela via remota. Isso. Os caminhoneiros que foram fortes no mundo todo, os sindicatos caminhoneiros dos Estados Unidos da América é uma potência, né? Eles fizeram a última grande greve nos Estados Unidos e quando eles se movimentam, né, derrubando tudo que passa pela frente. Aqui no Brasil nós encontramos um fenômeno parecido com a greve dos caminhoneiros, que agora eles descobriram a força deles, ameaçam por tudo fazer uma greve. Estavam ameaçando no início da pandemia, agora deram uma sossegada, eu acho. Eles se comunicam por WhatsApp, porque eles nunca estão juntos. Não tem assembleia de caminhoneiros, a não ser uma grande empresa de transporte. Mas no Brasil inteiro eles se comunicam do Oiapoque ao Chuí, como se dizia antigamente, pelo WhatsApp, né? pelo Telegram. Exatamente. Desses meios. Então, é possível organizar os trabalhadores pela via remota da mesma forma que era possível com a mídia sindical antiga, do panfleto e do boca a boca. Agora, eu não vejo um futuro para o nosso sindicalismo que seja um futuro bom para os trabalhadores. Eu vejo um futuro para o nosso sindicalismo que será bom para o próprio sindicalismo, né?
na verdade, eu sou um defensor da liberdade sindical e tenho pregado que ela aconteça, Ney, já há muitos anos, né? Há 24 anos eu publiquei a sindicalização do serviço público. Há 25 anos eu defendi minha dissertação de mestrado. E no direito sindical, que eu defendi em 99 e publiquei em 2000, continua publicado até hoje, o outro não, eu defendo o modelo de liberdade sindical como o único capaz de dar para os trabalhadores condições para que eles se organizem. Mas eu não vejo mais isso como uma possibilidade, não. Né? A decisão do Supremo, a conduta do Estado, a omissão dos sindicatos nesse período me fez ver o que é que vai acontecer quando a pandemia acabar ou quando ela refluir. Sim. O que eu acho que vai acontecer? Tudo vai ficar como está. Porque esse modelo interessa para os dirigentes sindicais, esse modelo interessa para os empregadores que gostam mesmo com a queda vertiginosa de adesão sindical, Zé, tu acha que interessa ainda para os... Com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical? Mas esse fim já não é tão não é tão final assim. Eu tenho certeza que esse ano alguma coisa vai sair em matéria de contribuição. Eu não acho que vão aprovar a 96, não, que é a PEC das centrais. Porque as centrais no Brasil são um câncer, se transformaram num câncer. Tá? Porque elas adquiriram tanto poder político, mas não em favor da classe trabalhadora, em favor dos seus próprios interesses. Até a CUT se rendeu a isso quando trouxe para o seu interior a corrente sindical classista da Unicidade Sindical, do PCdoB, e quando ela se tornou representante oficial. Então, todas as centrais trabalham na perspectiva de que elas precisam ter recursos. Eu não acho que vão passar a PEC 96, não. Né? Apoiado pelo deputado Paulinho da Força. Não é o autor, mas ele é um apoiador. O primeiro apoiador depois do autor, que eu esqueci o nome agora, é um deputado do PL. Estranhamente é do PL. Mas eu acho que vai voltar a contribuição sindical, porque os empregadores gostam de ter esse sindicato domesticado. Então, eles precisam dar força para ele. Então, o que eles vão fazer? As forças políticas do governo agora são outras. E essas forças políticas querem a volta da contribuição. Então, o que eu estou prevendo para um futuro próximo é um retorno do status quo antes da reforma de 2017. Volta a contribuição para o sindical compulsório. E a manutenção da unicidade sindical? Tu não vê também nenhuma possibilidade de se alterar a Constituição? Nenhuma. Ninguém quer isso. Para ter uma ideia, um pouco antes da pandemia, na posse da ministra Peduzzi, tu foste, eu também fui, né? Ela também é presidente honorária da Academia Brasileira de Trabalho e ex-presidente da Academia. Na posse, um dirigente de corporação do Ministério Público me convidou para participar de uma audiência pública no Senado em razão da PEC 96. Eu disse, prontamente, posso lá falar do começo até o fim. Não, nós vamos defender a PEC 96, de data certa. Então, não me convidou, não, porque eu não quero ir. Eu não quero ir para esse tipo de coisa. Se eu for lá, vou dizer uns absurdos que ninguém vai gostar. Vocês não vão gostar. Não, ninguém tem interesse em liberdade sindical nesse país. Esse regime de monopólio vai persistir. Essa tua afirmação, né, essa tua posição bem até contundente, ela é tenebrosa, porque ela mantém o sindicalismo de fachada, né? E quem perde são os trabalhadores de forma dura, né, Zé? É um jugo que eles não vão conseguir se desvencilhar, né? Segundo tu estás dizendo. Os trabalhadores não. Os trabalhadores eles têm tudo contra eles. Os tomadores de serviços, os sindicalistas e o próprio Estado, né? E as comissões de empregados, Zé? E as comissões de empregados não pegaram, né? Elas não tiveram adesão social. Porque elas também não vão poder substituir o sindicato no que é essencial, que é a busca da melhoria ou da manutenção das condições de trabalho. Isso está vedado. No regime de liberdade, o trabalhador diz, olha, eu não quero que tu me represente, eu vou buscar outro. Na Espanha, quando o trabalhador está insatisfeito com o comitê de empresa, ele elege maciçamente representantes de um determinado sindicato para aquele comitê, e o sindicato toma o comitê e passa a impor as suas pautas.
porque os trabalhadores quiseram. Quando os trabalhadores não querem, numa greve, por exemplo, representação de ninguém, eles afastam todo mundo na Espanha e dizem: vamos formar uma comissão de negociação, e sindicato e comitê não entram. E a lei aceita até que essa comissão vá a juízo, ela é sujeito de direito para fim de ajustamento de ação. Interessante. Isso é liberdade sindical. É verdade. O nosso não. O nosso é muito compartimentado. O nosso é muito compartimentado e muito restringido. Vai continuar assim. Esse é um lamento que eu tenho. Uma pena. Né? Porque Zé, vamos optar por um modelo autoritário mais uma vez. Zé, nós estamos partindo aqui já para o final. Eu queria te fazer uma última instigação aqui. O futuro do trabalho, né? Eu queria te ouvir. A gente fala em sociedade pós-industrial, que a perda da centralidade do trabalho, né, para a sociedade. Como é que tu enxergas? Vamos sair do plano mais brasileiro, né, do contexto da conjuntura brasileira, e vamos pensar no macro, na sociedade que prevalece o consumo ou hiperconsumo, né, o Gilles Lipovetsky. Como é que tu enxerga um sindicalismo numa sociedade que o trabalho perde o elemento de centralidade, como era na sociedade industrial, né, do século XX? Olha, eu acho que mudou a maneira como o trabalho é enxergado, mas ele não perdeu essa centralidade ainda não. É claro que as relações de consumo, elas adquiriram uma importância muito maior, né? Os grandes grupos dos contribuintes, dos consumidores, dos trabalhadores, eles vão, à medida em que a sociedade vai mudando os seus costumes e que o Estado vai modificando a sua forma de relacionar com a sociedade, eles vão mudando a sua feição. Mas o trabalho humano vai continuar sendo indispensável, né, até o fim dos tempos, penso eu. Sempre haverá necessidade do ser humano executando tarefas. O que a gente não pode perder de vista é que, qualquer que seja a mudança no processo produtivo, nós sempre vamos continuar nos deparando com alguém que tem poder econômico para impor a sua vontade, e aquele que não tem esse poder e que é subjugado por esse motivo. Subjugado no sentido mais light, tá? Não nos casos de superexploração. Sempre vai haver espaço para os trabalhadores. Os trabalhadores nunca vão se relacionar diretamente, em pé de igualdade, com os tomadores de serviço. Assim como os consumidores jamais se relacionarão em pé de igualdade com os fornecedores. E nós, contribuintes, com o Estado. Sempre 2 minutos, 2 minutinhos, pode... Não, sempre tem um espaço para uma representação de interesse. Então, sempre haverá espaço para o sindicalismo. O que ele precisa é se libertar desses vícios antigos e adotar uma postura diferente, uma postura mais profissional e talvez uma postura mais honesta. Acho que falta também muito caráter na condução dessa discussão. Como nós estamos encerrando, e tem 2 minutos, Sérgio, eu quero só agradecer, Ney, a oportunidade de poder ter me manifestado aqui, essa discussão contigo. Como disse o Jorge Enot, lá na maratona de lives do dia 1º que eu assisti, tu és um grande talento dessa geração que já se consolidou, tu não és um talento a ser descoberto, já és um talento consolidado. Obrigado. É um grande prazer para mim poder participar desse tipo de atividade contigo. Um grande abraço. Prazer todo meu, Zé. Obrigado pela tua companhia, presença. E foi muito, muito bacana. Aprendi demais. Olha, o pessoal está aqui batendo palma, botando coraçãozinho. Eu não reconheço essa... Eu sei que entram umas coisas aí do lado direito, mas eu não sou tão tecnológico a ponto de... Esse coraçãozinho aqui, quando aparece muito, assim, aflui muito coração, é que o pessoal está gostando do que tu estás dizendo. E quando eles não estão gostando, aparece... Depende. Não, quando eles não estão apertando, eu acho que estão muito concentrados ali e tal. Aí... Olha o Felipe aí. Felipe, professor Felipe, grande abraço. Obrigado, queridos, pela presença. Zé, muito obrigado por tudo, viu? Eu vou deixar gravada a live, tá bom? Um abraço. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Vou deixar gravado, viu? Deus abençoe cada um de vocês.